Bom, boa tarde para todos. Roberto, o pessoal vai entrando à medida que você vai falando, não tem muito jeito, o pessoal não entra muito todos entrando no horário, mas hoje nós vamos ter um prazer enorme de receber o professor Roberto Lente, que dispensa apresentações, mas eu me sinto obrigada a falar algumas coisinhas aqui, né? Afinal, eu estou desde o ano passado tentando achar uma, uma brecha na agenda dele, né, de tantas coisas que ele faz aí, que nos brinda com as suas palestras e com suas crônicas no jornal. O Roberto Lente é graduado em medicina pela FRJ, fez toda a sua pós-graduação na UFRJ, com pós-doc no MIT, nos Estados Unidos. É professor titular, foi professor titular, né? Ele é hoje professor emérito da UFRJ e tem os títulos, tem todos os títulos que ele faz jus, que é pesquisador no do CNPq, cientista do nosso estado, membro da Academia Brasileira de Ciências, coordenador da Rede Nacional de Ciências para a Educação, que quem estava na nossa pós-graduação em 2018 teve o prazer de escutar o Roberto falando sobre essa iniciativa super interessante. Tem várias comendas, vários prêmios, e ele chefia o laboratório de neuroplasticidade e seu grupo de pesquisa trabalha com neurodesenvolvimento. E é mais ou menos o que ele vem falando, vai falar aqui com a gente hoje, vai falar sobre neuroplasticidade. Né? Então ele me deu duas opções de título. Eu achei esse título, O Cérebro que Não Para Quieto, mais interessante. E eu tenho certeza que ele vai convencer vocês, né, como ele vem falando ao longo da vida sobre isso. Roberto, mais uma vez, obrigada. Agradeço a todos também por estarem aqui e nos prestigiar. Obrigada, Roberta. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Cristina, pelo convite de participar de mais uma vez de uma atividade na UERJ, a nossa co-irmã. Infelizmente, ainda na modalidade remota, eu queria muito. Agora eu já estou me aventurando a dar algumas palestras presenciais, e é tão bom o contato pessoal com as pessoas. Mas eu acho que a gente vai conviver daqui para o futuro com os dois formatos, então vai ser um, vai ser outro, e isso vai ser também, vai enriquecer as possibilidades de interação, né? Bom, eu sem mais delongas, vou então compartilhar minha tela e vocês me dizem se está funcionando direitinho, tá? Apareceu a tela? Apareceu sim, Roberto. Sim, tudo certinho. Tá. Então, vamos lá. Então, o título é um título definidor do conceito de neuroplasticidade. É um cérebro que não para quieto. A gente tinha uma concepção antiga de que o cérebro era algo estabilizado, uma vez que você ultrapassava o período de desenvolvimento, aquilo ficava fixado, os circuitos prontos, e daí para frente era só degringolada para você envelhecer e tudo ia desaparecendo. Mas, na verdade, não é assim, porque o cérebro se modifica o tempo todo, e isso é uma virtude dele, né? Bom para ele, bom para nós, mas um desafio enorme para a pesquisa, né? Porque a gente tem que explicar por que isso ocorre, como ocorre, que consequências traz na doença e na normalidade. Então, eu vou explorar um pouco isso com base nos trabalhos do laboratório e fazer umas considerações assim mais gerais. A neuroplasticidade, aí que eu não tô, a principal pergunta que ela traz e que tem um impacto muito grande para a aprendizagem e tem um impacto muito grande para o que nós estamos fazendo aqui agora, quer dizer, eu estou tentando transmitir para vocês uma mensagem, vocês vão ou não absorvê-la, né? E esse processo significa uma interação entre o meu cérebro e o cérebro de vocês. E isso está agora na boca do povo, na boca dos cientistas, está sendo um tema de ouro para o estudo da neuroplasticidade, que é a chamada neuroplasticidade transpessoal, quer dizer, como um cérebro interfere com o outro, ou com outros.
Eu vou falar isso mais no final da minha palestra, né? Então, na verdade, como aprendemos significa como o cérebro aprende. E aí a gente pode estudar de uma maneira mais objetiva, com base na neurociência, esses conceitos de neuroplasticidade. A coisa pode ser, digamos, explicada de uma maneira mais ampla nesses tempos de polaridade que a gente assiste no Brasil e no mundo, falando de uma polaridade histórica entre os chamados reducionistas e os holistas. Quer dizer, a educação ela é explicada de um modo reducionista por alguns cientistas, quer dizer, ela ocorreria no neurônio, ocorreria no circuito, etc., e de um modo mais genérico, mais mentalista, vamos dizer assim, por essa corrente holística, né? E só que eles não se bicavam. E hoje a coisa mudou. Por que que mudou? Porque hoje a gente pode admitir o que a gente chama de explicações sistêmicas e explicações unitárias. Esses são os chamados níveis heurísticos de explicação de todos os fenômenos, não só os da neuroplasticidade, mas os fenômenos da natureza, os fenômenos que a ciência aborda. Então, a gente pode sempre utilizar explicações reducionistas aqui embaixo, depois ir subindo um pouco mais o nível de complexidade, químicas, bioquímicas, fisiológicas, psicológicas, e chegamos até a sociologia e a economia, né? E o grande segredo, a grande dificuldade, primeiro falando, é que quem trabalha aqui nesse nível sociológico despreza quem trabalha aqui. E quem trabalha aqui despreza quem trabalha aqui. E isso levou àquela polaridade que eu mencionei antes. E ainda leva a uma grande discussão no âmbito da educação. As faculdades de educação, por exemplo, privilegiam as explicações sistêmicas e não gostam das explicações da neurociência. E, muitas vezes, os neurocientistas desprezam as explicações dos economistas, por exemplo, ou dos sociólogos, por exemplo, que acham que tudo se resume ao cérebro. E a minha concepção é que a gente tem que usar essas setas aqui à direita para transitar nesses diversos níveis, do reducionismo ao holismo, e porque há um pouco de verdade em cada um deles. E é isso que eu vou procurar demonstrar para vocês, vou tentar convencê-los que a gente tem que brincar, a gente tem que juntar pesquisadores de diferentes abordagens para brincar com todos esses níveis, porque a explicação se encontra no conjunto, que nenhum fenômeno é exclusivamente físico-químico ou exclusivamente psicológico. Bom, então, o conceito-chave da neuroplasticidade, que é definido aqui embaixo, né, são os circuitos e neurônios que são modificados pelo ambiente, né? Desculpem o barulho, estou com uma obra aqui ao lado, não sei se está contaminando um pouco a minha... Não, né? Não estão ouvindo muito, não, né? Não está, não. Ótimo. Tá bom. Então, o conceito da neuroplasticidade significa que o cérebro é influenciado pelo ambiente, olha, os seus circuitos, redes, etc. Então, esses vários estímulos, a leitura, o consumo de bebidas e drogas em geral, o exercício físico, o próprio pensamento, o sono, etc., tudo isso influi sobre a organização do cérebro, né? Então, a gente pode pegar a neuroplasticidade e usar aquele mesmo esqueminha dos níveis heurísticos. Você pode explicar a neuroplasticidade como uma memória molecular, né? A epigenética mostra isso muito bem. Você pode explicar como uma plasticidade das sinapses, e assim você vai até chegar às interações psicológicas e econômicas, né? Então, eu vou usar, eu não vou conseguir abordar todos esses níveis, porque seria uma palestra muito extensa, mas eu vou exemplificar alguns desses níveis, partindo daqui de baixo, nessa direção até aqui em cima, para tentar convencê-los de que essa abordagem múltipla é a mais interessante. Então, começando pela plasticidade sináptica, todo mundo conhece, aqui eu não vou ser rápido, porque todo mundo sabe que o neurônio é essa célula
intrigante, que tem esses diferentes componentes, dendritos, que são as antenas, o soma, que é o integrador, depois você tem o axônio, que é o condutor de saída, o terminal, e isso tudo acaba conduzindo potenciais elétricos de um ponto ao outro, até um ponto que é a sinapse, que é onde um neurônio contacta o neurônio seguinte e passa para ele informação. E isso corresponde a uma maquinária bioquímica complicada, também não vou ter tempo de elaborar. Você tem neurotransmissores químicos, então o impulso nervoso que vem numa forma elétrica aqui no terminal, ele se transforma num código químico, né, por neurotransmissores, que são liberados na fenda, capturados por receptores especializados e que finalmente geram um outro conjunto de potenciais no segundo neurônio. A grande jogada, a grande sacada de Papai do Céu, que quando ele fez essa sinapse, é que essa sinapse não só transmite a informação ipsilíteris, tal como ela chegou aqui, mas ela modifica essa transformação, essa transmissão aqui. Então, pode ocorrer desde o bloqueio de passagem até um aumento da quantidade de informação, uma diminuição, existe uma modulação da informação que passa pela sinapse. Então, aqui já se encontra um grande exemplo de plasticidade sináptica, né? Vocês só vendo aqui uma foto, um pequeno vídeo de sinapses marcadas com marcadores fluorescentes, vocês veem que algumas sinapses elas mudam de lugar, desaparecem, aparecem de novo, fica pequena, fica grande. Isso exemplifica dinamicamente a mutabilidade ou a plasticidade das sinapses. Mas a sinapse, o processamento de sinapse, ou a plasticidade mais simples, ela é chamada habituação. No ser humano, isso se expressa pelo fato de que, quando você está trabalhando ou pensando, etc., você não está prestando atenção no som do ar refrigerado. Ele não existe para você. Você se habitua com ele, a não ser quando ele é desligado ou quando ele é ligado. Aí tem um clique que você repara que ele existe. Então, essa habituação ela existe em todos os animais que apresentam neurônios, inclusive uma lesma da Califórnia chamada Aplysia californica, que foi estudada por um cidadão aqui, psiquiatra de Nova York, Eric Kandel, que ganhou o prêmio Nobel, eu acho que em 1980, no ano 2000, eu acho, não tenho certeza. E qual foi a grande sacada do Eric Kandel? Ele disse assim, eu vou estudar plasticidade sináptica usando um animal simplinho, porque o homem tem uma quantidade enorme de sinapses. Então, ele estudou a Aplysia, porque a Aplysia tem um comportamento de habituação cujo circuito é conhecido. Como é que consiste isso? Você dá um borrifozinho no sifão, que é um órgão respiratório desse animal, um borrifo de água, e ele contrai o sifão, está vendo? Ele acha estranho aquilo e contrai o sifão. Se você repete isso, como o estímulo é inócuo, é um borrifo de água, ele habitua e não contrai mais o sifão. O que acontece no circuito neural correspondente, né? O neurônio sensorial transmite a informação do borrifo, ela passa por essa sinapse, está aqui o potencial de ação do neurônio sensorial, e gera um potencial no segundo neurônio, que é o neurônio motor, que vai contrair o sifão. Quando você repete isso, o circuito habitua. Tanto o ser, quer dizer, a Aplysia habitua, como o circuito habitua. Quer dizer, você tem o potencial de ação no neurônio receptor, ele percebe o borrifo, mas há um bloqueio da passagem aqui que evita a contração do sifão, a retração do sifão. Então, essa é uma aprendizagem que se chama habituação, e é um exemplo muito simples de plasticidade sináptica.
Isso depois vai se extinguindo pelo tempo e volta a haver, então, um fenômeno de habituação depois. É uma memória de curtíssimo prazo. É por isso que a gente, depois que liga o ar refrigerado novamente ou que desliga, você percebe ele, mas rapidinho você habitua de novo. Bom, o fato é que isso não explica o fenômeno complexo da aprendizagem, que são as memórias ou as plasticidades de longa duração, que aí a coisa é mais complicada, né? Então, a gente pode, nessa caricatura, imaginar que não é muito simples para o ratinho buscar o caminho no labirinto para chegar aqui na recompensa que o cientista colocou para ele. Bom, então isso já depende de fenômenos mais complexos na sinapse, que se chamam potenciação e depressão de longa duração. Existem outros, esses são os mais famosos. E são muito típicos dessa região aqui do córtex cerebral chamada hipocampo. Então, o hipocampo fica situado aqui, onde estão essas manchinhas vermelhas. Aqui, novamente, ele aparece. Aqui a gente vai aumentando em cortes histológicos, a gente pode ver os neurônios, pode reconstruir os circuitos, etc., identificar as células correspondentes. Então, um outro grupo de pesquisadores, não o Kandel, Tergilomo foi o nome do pesquisador principal, eles estudaram a plasticidade deste circuito aqui. E aí, o que eles viram? Eles viram também uma sinapse com a transmissão sináptica usual, neurotransmissores, receptores, etc., mas eles identificaram uma coisa muito curiosa, que é essa seta vermelha aqui. Havia uma mensagem que era levada até o corpo da célula, que aparece em detalhes aqui. Então, essa mensagem que vinha, a sinapse está aqui, que é essa aqui diminuída, né, pequenininha, no quadradinho. A mensagem vinha aqui por potenciais pós-sinápticos, só o que acontecia? Isso produzia uma alteração da expressão gênica desse neurônio e gerava proteínas que iam ser direcionadas para a sinapse ativada e tinham como propriedade fortalecer essa sinapse. Algumas se fortaleciam durante muito tempo, semanas, meses, e por extensão a gente pode supor que isso aconteceria com memórias de longa duração, porque como você alterou a expressão gênica, você alterou a composição proteica que faz parte da estrutura dessa sinapse aqui. E ela pode se tornar, então, permanente. E aqui, agora, você já pode explicar por que Oscar Niemeyer, que morreu com 104 anos, lembrava de coisas da infância dele. Isso significa que ele tinha lembranças de 100 anos, um século. E isso acontece com outras pessoas longevas como ele. Quer dizer, uma memória que dura um século, ela precisa ter uma estrutura muito enraizada no neurônio. E é por isso que essa explicação genômica, né, é adotada atualmente. Você altera a expressão gênica e, portanto, você fixa essa sinapse de uma maneira quase que permanente. Então, a plasticidade sináptica é o centro desse fenômeno da plasticidade encarado sob um ponto de vista reducionista, não é? Agora, imaginem o seguinte, a gente fez no laboratório uma série de experimentos que demonstraram que a gente não tem 100 bilhões de neurônios, mas sim 15% a menos, na verdade. Homens adultos, pelo menos, mulheres, é a mesma coisa. 86 bilhões de neurônios e 86 bilhões de células gliais, e distribuídas em várias regiões, etc., não vou entrar no mérito. Se você considerar que a gente tem 10.000 sinapses por neurônio, olha o que... Bom, eu esqueci desse slide aqui, eu adorei esse slide que um amigo me mandou, é que esse número de 86 bilhões de neurônios caiu na boca do povo e já aparece no anúncio de um hospital da Califórnia, no ônibus. Então, aqui tem um ônibus da Califórnia que tinha colado esse anúncio aqui, e essa pessoa me mandou
E eu fiquei todo orgulhoso que nós já estamos na boca do povo. Bom, então esse número de 86 bilhões de neurônios, multiplicados por 10 mil sinapses por neurônio, que é uma das estimativas, nos dá uma cifra de 860 trilhões de neurônios. Imaginem, é um computador de 600 de neurônios, não, de circuitos. 86 bilhões de neurônios por 10 mil sinapses por neurônio. 860 trilhões de circuitos. E com um agravante desses 860 trilhões de circuitos, eles são plásticos. Quer dizer, nós temos no nosso coco, como dizia o meu pai antigamente, 860 trilhões de circuitos mutáveis. Como é que você vai estudar um negócio desse? Quer dizer, é um computador inaudito, um computador que nós não conseguimos construir nem sombra dele, porque eles são mutáveis e essa mutabilidade depende da interação do cérebro com o ambiente. Portanto, ela é diferente hoje do que será amanhã, é diferente numa criança de 6 anos do que será no Oscar Niemeyer com 100 anos. Bom, plasticidade sináptica. A gente pode subir o nível heurístico um pouquinho, perdão, e ir para essa plasticidade aqui, que se chama plasticidade de longa distância. O que acontece agora nos circuitos que são mutáveis, esses 860 trilhões? Então, a gente, claro, não pode falar dos circuitos todos, porque são 860 trilhões, mas a gente concentrou em um que se chama corpo caloso, porque eu aprendi com o meu supervisor, Carlos Eduardo Rocha Miranda, lá atrás, quando eu fazia o doutorado, que me dizia o seguinte: Roberto, quando você tem um problema científico novo, você tem que usar a estratégia da bala de canhão, que significa o seguinte: você tem que fazer um experimento que você tenha certeza que vai dar algum resultado. Então, é a estratégia da bala de canhão. Depois você vai refinando. Se você tentar o mais sutil, o experimento mais pequenininho, se não der certo, você fica sem paradeiro. Bom, então a gente procurou estudar este circuito, que tem 200 milhões de fibras nervosas e que já tinha um ativo de estudos e de dados, como eu vou falar rapidamente para vocês. O nosso estudo visou indivíduos que não tinham o corpo caloso. E aí você tem dois tipos: os indivíduos que perdem o corpo caloso por transecção cirúrgica, que é usada para a terapia de epilepsias incontroláveis, que é esse caso aqui, né? Eles são cortados e eles ficam dessa forma. Ou então indivíduos que nascem sem o corpo caloso, e aí eles têm o cérebro que tem essa forma aqui. Então, a gente comparou esses dois sistemas. O primeiro sistema, que é o indivíduo com cérebro dividido, valeu o Prêmio Nobel de 1981 ao Roger Sperry, um psicólogo da Califórnia e que estudou esse tipo de paciente que sofria uma transecção cirúrgica do corpo caloso quando adulto. E ele definiu o que ele mesmo chamou de síndrome de desconexão interhemisférica. Só que ele de repente, no meio dos estudos dele, descobriu uma estudante de matemática de college da Califórnia, onde ele trabalhava, que não tinha a síndrome de desconexão interhemisférica. Ele foi olhar, naquela época era raio-x, né? Dessa pessoa, dessa menina, e descobriu que ela não tinha o corpo caloso de nascença. Ela não tinha sofrido cirurgia nenhuma. Então, ele chamou isso, ou depois ficou conhecido como o paradoxo de Sperry. Quer dizer, quem tem o corpo caloso cortado como adulto tem síndrome de desconexão interhemisférica, que eu vou explicar o que é. E quem nasce sem o corpo caloso não tem a síndrome. Agora, os dois casos não têm o corpo caloso. Como é que você vai explicar a diferença? Então, essa foi a nossa pergunta inicial. No caso do Sperry, o que ele fazia? Ele não tinha computador, não tinha notebook, não tinha monitor, ele tinha uma telinha com um projetor de slides aqui do lado de trás,
atrás, e ele projetava na tela, no hemicampo direito, uma figura, aqui no caso é uma laranja. E ele projetando no hemicampo direito, visual, essa projeção ia para o hemisfério esquerdo, que é por causa da organização anatômica do sistema visual. E aí ele perguntava para o paciente o que você viu, ele diz, viu uma laranja. Aí ele mudava de lado e fazia uma estimulação no hemicampo esquerdo. E aí o paciente dizia, não vejo nada. Embora, quando ele pedisse ao paciente para buscar o objeto que ele tinha visto ou não visto, ou que ele achava que não tinha visto, com a mão esquerda, ele pegava o objeto correto. Então, isso significa que ele tem a síndrome de desconexão interhemisférica. Por quê? Porque o corpo caloso dele foi cortado, o hemisfério esquerdo é o hemisfério da fala, e como o hemisfério direito é que viu o morango ali à direita, né, no hemicampo esquerdo, não conseguiu passar essa informação para o hemisfério esquerdo e o hemisfério esquerdo não conseguiu falar. Quando ele fez a mesma coisa num paciente com agenesia calosa, esse experimento não funcionou. E o paciente dizia corretamente, eu vejo uma maçã. Bom, esse paradoxo nos faz perguntar o seguinte, ora bolas, como é que os dois casos, ninguém tem o corpo caloso, mas um consegue responder e o outro não consegue? De que maneiras o paciente com agenesia do corpo caloso consegue transmitir a informação de um hemisfério para o outro? Então, a gente foi correr atrás disso. E isso foi a tese de doutorado da Fernanda Tovar Moll, que hoje é diretora-presidente do Instituto DOR, onde eu trabalho também, além da UFRJ. E o que ela fez foi coletar pacientes com diferentes graus de agenesia do corpo caloso. Tem aqui um remanescente, aqui tem zero caloso, um remanescente pequenininho, aqui um caloso menor e tal. E comparou essas duas condições, né? Eu não vou ter tempo de falar tudo que ela encontrou, mas o dado mais interessante é que ela encontrou, na ausência do corpo caloso, que estaria aqui na linha pontilhada, ela encontrou um circuito que passa lá por baixo, pelo mesencéfalo, ou pelo telencéfalo ventral, pela comissura anterior ou pela comissura posterior, aqui, conectando as regiões corretas. Então, quando o indivíduo não tinha o corpo caloso, o cérebro deu um jeito de reorganizar aqueles circuitos de modo a conectar as regiões corretas. E aí a gente se perguntou assim, bom, se essas regiões são corretas e estão conectadas, talvez isso explique por que o paradoxo de Sperry. E aí a gente foi estudar essas regiões aqui, são as regiões do córtex parietal posterior, área de Brodmann 39. E a gente descobriu na literatura que essas áreas são responsáveis pela cognição tátil. Quer dizer, na ausência da visão, você é capaz de identificar formas pelo tato. É claro, todo mundo, se vocês fecharem os olhos e alguém botar um lápis, sem dizer o que é, na sua mão, você sabe que é um lápis, a não ser que seja um objeto que você não conheça, completamente desconhecido. Isso se chama cognição tátil. Será que você consegue passar de um hemisfério para outro essa cognição tátil, com ou sem o corpo caloso? Então, isso foi a tese de doutorado de uma menina chamada Miriam, que é essa aqui, que está simulando o que a gente pedia para os pacientes fazerem. Então, eles tinham que reconhecer um objeto, aqui um pente, com a mão direita, neste caso, e indicar com a mão esquerda a foto do pente. Ou então, uma forma abstrata indicada com a outra mão, da mesma maneira, que é um papel de lixa assim, que permite que ela sinta a forma, né? E quando a gente fez isso, a gente encontrou que os pacientes não têm deficiência nenhuma na passagem interhemisférica de uma mão para outra. Então, os controles estão em vermelho, os pacientes estão em azul. Em vários testes aqui.
Só há uma diferença no teste de figuras abstratas, que é essa aqui, que é mais complicado de fazer. Então, aqui, o paciente se desempenha não tão bem quanto o controle. Mas, se vocês observarem a mão direita em comparação com a mão esquerda, quer dizer, a mão direita é a barrinha clara e a mão esquerda é a barrinha escura, o desempenho é igual, quer dizer, é mais baixo, mas é uma mão igual à outra. Quer dizer, ele consegue também passar a informação de um hemisfério para o outro. Então, esse é um exemplo de que formam-se no cérebro circuitos alternativos que são capazes, em grande medida, de restaurar a função que deveria estar faltando pela ausência do corpo caloso. Então, a plasticidade se estende aos circuitos de longa distância. A gente, olhando o conectoma desses indivíduos, a gente vê, olha a diferença que tem aqui quando o corpo caloso está íntegro e quando o corpo caloso está faltando. Você tem um conectoma completamente diferente. Para qualquer leigo é fácil de olhar a diferença daqui para cá. E esse feixe amarelo aqui é aquele que a gente estudou com a área BA39, a área de cognição tátil que eu acabei de mencionar. Bom, aí a gente foi para o seguinte, bom, mas será que essa plasticidade de circuitos é sempre do bem? E aí a gente foi para um outro tipo de questão, de problema, que é a chamada síndrome do membro fantasma. O que é isso? Isso todo mundo deve conhecer, é muito conhecida. A pessoa tem um membro amputado, como é aqui a perna direita desse exemplo, só que ela consegue sentir a presença de um membro que não existe. Ela pode sentir coceira, pode sentir dor, pode sentir movimentos anômalos, e a coisa mais estranha, que foi assim uma grande curiosidade dos cientistas e dos próprios pacientes. Às vezes, eles sentem muita dor, é uma fonte de desconforto muito grande. A que se deve isso? Foi a nossa pergunta. Então, esse foi o motivo da tese de doutorado de um atualmente neurocirurgião aí da UERJ, do Hospital Pedro Ernesto, Wellington Simões. Ele fez o doutorado conosco, comigo e com a Fernanda, agora já como co-orientadora, e o que ele fez foi recrutar uma série de pacientes amputados da perna, de uma das pernas, e o que ele fazia era estudar, estimulando, por exemplo, a coxa intacta, ele tinha um ponto de atividade cerebral, olhando na ressonância, é claro, correspondente à região de representação da coxa intacta. Quando ele mudava a estimulação para a coxa amputada, olha a diferença daqui para cá. Ele tinha uma ampliação da atividade cerebral muito além do foco na perna intacta. E quando ele estimulava no pé intacto, naturalmente, o outro não existe, ele tinha uma ativação bilateral. Então, os mapas de ativação cerebral nas pernas intactas e ausentes ou amputadas desse indivíduo era completamente diferente. E ele olhou no corpo caloso e viu alterações da conectividade, da microestrutura, que são essas áreas em vermelho aqui, que é uma técnica de DTI, né, de registro de atividade, de microestrutura da substância branca cortical, e viu alterações que ele detectou. A gente publicou isso no Journal of Neuroscience, está aqui embaixo. Bom, aí a questão é o seguinte, qual é a diferença nessa microestrutura? Então, isso foi assunto de tese também de doutorado do Rodrigo Viana Barbosa, lá na UFRJ. Ele foi para a microscopia eletrônica do corpo caloso em animais, um modelo animal de amputação de membros, identificou a região de representação da pata e foi olhar essa região especificamente pela microscopia eletrônica. Não tenho tempo de detalhar essa forma de análise, é um índice de alteração de espessura de axônio mielinizado. E, com isso, ele verificou que você tem uma alteração nos amputados, aqui em vermelho, em relação aos controles, tanto nos amputados precoces
né, logo depois do nascimento, quanto nos amputados adultos. Então, de fato, aquilo que o Wellington tinha observado na ressonância em humanos se reproduzia nos modelos animais. E mais ainda, depois a gente passou a explorar isso com tecnologias de rastreamento axônico. Foi um convênio com a Universidade Federal do Pará, com o Carlo Magno Bahia, e ele reconstruiu, ele fazia injeção de rastreadores aqui, na região da pata amputada, né? E via a conectividade calosa do lado de cá. Está mostrado aqui. Só que ele tinha uma resolução, aqui é o rastreador, a foto real do experimento. Ele tinha, como a gente tem no laboratório, um sistema 3D de reconstrução no microscópio que permite você reconstruir axônios individuais. E comparando várias métricas, e a morfologia já diz, né, entre o axônio amputado, do animal amputado, e o axônio controle, a gente vê que há um aumento dos botões sinápticos dos axônios amputados. E a interpretação reducionista que a gente faz é que esses botões sinápticos em excesso, que se formam com a amputação no córtex cerebral, são responsáveis por essa síndrome do membro fantasma, essas sensações anômalas que estimulam o cérebro e que geram a síndrome do membro fantasma. Bom, então isso significa que os circuitos longos, como são exemplificados pelo corpo caloso, também são sujeitos à neuroplasticidade, chamada neuroplasticidade de longa distância. Bom, a gente pode subir o nível heurístico um pouquinho e passar a falar não de circuitos, mas de conjuntos de circuitos, que são as chamadas redes cerebrais. Então, os circuitos cerebrais, as redes, eles são muito mais complexos e são suscetíveis não só a intervenções mais drásticas, como as que eu mostrei antes, transecção do corpo caloso, amputação de membros, etc., mas a influências culturais, influências da educação, por exemplo. Então, isso tem que ser estudado naturalmente com tecnologias não invasivas, e são 3, basicamente. Existem mais, mas as principais são o eletroencefalograma, que já é bem antigo, aqui embaixo a ressonância magnética funcional, e aqui no meio uma tecnologia nova, bem recente, que a gente já implantou lá no Instituto DOR, e eu vou mostrar uns exemplos em colaboração com a Universidade Federal do ABC, mais para o final. E se chama Imagem por Espectroscopia de Infravermelho Próximo, a abreviatura é NIRS. Também não tenho muito tempo para explicar como é que ela funciona, mas, na verdade, ela funciona na base de luz. Você tem um emissor e um sensor, e a luz é emitida para dentro do cérebro, faz uma volta aqui e é captada pelo emissor. E, no caminho, ela é absorvida parcialmente pelo sangue, pela hemoglobina, principalmente. E você calculando o grau de absorção, você pode saber se o fluxo sanguíneo está maior ou menor, e isso se correlaciona com a atividade neural. É a mesma coisa que acontece aqui na ressonância funcional. Bom, com esse tipo de tecnologia, foi possível determinar várias redes, inclusive redes de repouso. Você deita numa cama, fecha os olhos, fica quietinho, só pensando na vida, e essas regiões que estão acesas aqui começam a se conversar. Então, essa rede padrão, por exemplo, é a chamada rede da divagação. Você está sem estímulo nenhum, sem tarefa nenhuma, e essas regiões estão conversando ativamente, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Quando você faz uma determinada tarefa, como tarefas executivas, de controle de comportamento, visuais, etc., aparecem outras redes. Então, você pode estudar a atividade neural de redes. E como é que eu faço para modificar essas redes? Eu posso modificá-las? Eu posso criar uma neuroplasticidade de redes? Posso. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. É o que acontece na alfabetização.
que é uma interferência organizada que a nossa civilização é capaz de gerar através da educação para alfabetizar pessoas ou para fazê-las entender a fala num formato escrito, num formato visual. São as redes da leitura. Então, essas redes já estão bem definidas, começa com a visão, aqui, porque você está olhando alguma coisa que você vai ler, né? E aí você ativa uma região, um circuito, uma rede ventral, que é uma rede mais semântica, né? De identificação de significados, e aqui uma rede mais dorsal, que está em rosa, que é mais fonológica, que te dá acesso à pronúncia, etc, etc. Bom, também não tenho tempo de entrar em detalhes, mas você pode estudar isso comparando indivíduos analfabetos com indivíduos alfabetizados. Isso foi feito por um francês muito eminente, vai estar aqui no Brasil, a gente convidou ele para vir em novembro, uma reunião da Rede Nacional de Ciência para a Educação, e ele fez um experimento espetacular. Ele foi para a região do córtex temporal inferior de pessoas e comparou alfabetizados com analfabetos. Essa região do córtex temporal inferior, ela é responsável biologicamente pelo reconhecimento de faces. E como é que se dá o reconhecimento de faces? Bom, vocês, apesar de nós estarmos falando pelo Zoom, vocês são capazes de me reconhecer se eu ficar falando assim de frente ou se eu virar assim. E até, de repente, se eu virar assim. Né? Vocês são capazes de reconhecer as faces sob vários ângulos. Isso se chama invariância de forma, que é extremamente útil e, na verdade, indispensável para a sobrevivência biológica das espécies. Por quê? Porque a presa precisa reconhecer o predador, quer ele entre pela esquerda, pela direita, venha de cima, de baixo, né? Pode ser uma serpente, pode ser um gavião, né? Então, ele tem que ter essa capacidade aqui. Só que, na leitura, isso não funciona, porque senão você não conseguiria diferenciar o B do D, nem o P do Q, nem o N do U, que é um flip de baixo para cima. Então, o que o Standerheim descobriu é que, no processo de alfabetização, o lado esquerdo do córtex inferotemporal perde essa capacidade de invariância de forma, de ângulo, para poder se habilitar a diferenciar letras que têm essa característica aqui, que todas as línguas escritas praticamente têm, talvez com exceção das ideográficas do chinês ou aquele japonês kanji, se não me engano, não sei, nunca sei o nome direito. Então, os analfabetos, no entanto, não têm essa mudança, essa plasticidade que faz com que o lado esquerdo perca a invariância de forma. Isso foi estudado por ele usando ressonância com 3 tipos de estímulos. Um estímulo escrito, vovó viu a uva, por exemplo, um estímulo falado, vovó viu a uva falado, e um estímulo de controle, que é um estímulo geométrico simples. Então, fazendo isso, vocês veem aqui as redes a rede da leitura, são essas áreas que estão ativas aqui, e se você pegar as setas vermelhas e olhar, comparando analfabetos com alfabetizados, vou ver se eu tenho separado aqui, não. Os analfabetos, peguem aqui os alfabetizados completos e os analfabetos completos, porque eles fizeram com casos intermediários. Mas se a gente comparar os pontos roxos com os pontos verdes, a gente vai ver o seguinte, por exemplo, nessa área aqui, ó, a estimulação geométrica não traz diferença para os alfabetizados e os analfabetos. Mas a estimulação escrita traz. Os analfabetos têm uma ativação cerebral muito baixa e os alfabetizados muito alta. E isso se repete em várias outras áreas, está vendo essa diferença? Aqui, por exemplo, né, também é muito significativa a diferença entre a estimulação geométrica, mesmo a estimulação falada, de fala,
em relação à estimulação escrita. Então, ele definiu uma área que se chama Área Visual de Reconhecimento da Forma das Palavras. É o nome que o Derrida deu, que é uma área criada pela neuroplasticidade dentro da rede que vai ser a rede da leitura depois que a criança se alfabetiza, e que os analfabetos não adquirem. Quer dizer, esse é um exemplo de neuroplasticidade de redes. Quer dizer, eu já estou falando aqui de um monte de áreas formando um circuito complexo, né? Isso existe na matemática também. Eles fizeram um outro experimento interessante, que é comparar matemáticos com não matemáticos, pessoas que têm como profissão serem matemáticos. Então, se vocês pegarem aqui os quadradinhos verde e azul, né, que são esses dois aqui, ó, no gráfico, e esses dois aqui, vocês veem que, principalmente no hemisfério esquerdo, a ativação cerebral dos estímulos matemáticos é muito maior nas pessoas que são matemáticos profissionais, em comparação com o amarelinho aqui, o laranja, as pessoas que não têm formação profissional de matemática. Então, isso é sinal ou uma evidência de que essas áreas cerebrais são as áreas da matemática no cérebro. Agora, a matemática tem 2.000 anos, gente. É diferente da fala, que está muito mais lá atrás na evolução, não é? A escrita está um pouco mais atrás, a matemática é ainda mais recente. Quer dizer, a educação é que faz isso. Não é? E se eu não sou matemático, não tenho uma formação de matemática, essa diferença nas minhas áreas cerebrais não vão ocorrer. É um exemplo da neuroplasticidade provida ou produzida pela educação. Bom, isso se reflete nas técnicas de ensino, né? Por exemplo, você pode ensinar frações usando esse chamado método da reta numérica, né? Em que a criança tem que... aqui não está muito pequenininho, mas ela é exposta a uma fração e ela tem que indicar essa fração posicionando um cursor nessa reta. Aí você pode gamificar isso para uma criança e aí ele vai posicionar o bonequinho e tal. Então, esse é um método eficaz para ensinar frações e ele repercute na atividade neural e no comportamento. Então, aqui o percentual de erros depois do treinamento, né? E aqui o número de tentativas que cai bastante e o número de erros, percentual de erros cai bastante usando o método da reta numérica. Então, são coisas... E a ativação cerebral, também não tenho tempo de esmiuçar isso aqui, mas, quer dizer, são trabalhos científicos, evidências científicas, que substanciam uma técnica pedagógica, que é uma coisa que eu venho defendendo há muito tempo, que a gente tem que usar técnicas pedagógicas que sejam substanciadas por evidências científicas, desse tipo aqui. E não intuitivas, como eu acho que funciona, vamos fazer pela Amazon, porque funciona, mas a gente tem que evoluir para um tipo de testagem dos métodos pedagógicos que sejam comprovadamente positivos e operantes para ativar a neuroplasticidade. E, finalmente, eu vou passar para o nível heurístico mais elevado, que é o da neuroplasticidade transpessoal. O que é isso? Isso é isso que a gente está fazendo aqui, embora remotamente. O que a gente está fazendo aqui? Tem uma pessoa aqui que se arvora a saber alguma coisa, num ponto, e outras pessoas aqui que querem saber o que esse aqui sabe. Então, essa é a situação tradicional da educação, né? Muito criticada atualmente, porque está todo mundo aqui passivo, né? Assistindo à sapiência desse ser humano aqui, né? Então, é um pouco o que está acontecendo aqui agora. Vocês estão querendo absorver alguma coisa do que eu, porventura, diga que seja interessante para vocês. Tudo bem, acho que faz algum sentido, mas
eu vou mostrar para vocês algo questionável do ponto de vista da eficácia, e isso principalmente se tratando de crianças pequenas, porque vamos combinar que não há coisa mais chata do que ficar sentado nessa cadeira aqui, assistindo 50 minutos, às vezes nossos professores dão aula 1 hora, 2 horas, 3 horas de aula seguidas, ninguém merece, ninguém aguenta. Bom, por que isso? Então, eu vou mostrar para vocês, deixa eu parar aqui antes para poder explicar. 3 exemplos que foram realizados por 2 pesquisadores extremamente criativos da Universidade Federal do ABC, com quem eu tive o privilégio de colaborar. O Guilherme Brockington e o João Ricardo Sato. E para vocês verem como a ciência não pode estar em caixinhas, o Guilherme é físico teórico de formação e o João Ricardo é estatístico. E ambos atualmente são neurocientistas de primeira categoria. E o que eles fizeram? Eles usaram aquela tecnologia de NIRS e colocaram as toquinhas de NIRS para registrar dinamicamente a atividade cerebral em 4 alunos universitários que estão ouvindo uma professora dar uma aula teórica sobre, se não me engano, epigenética. E o registro cerebral do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4. Só que essa aula foi dividida em 4 blocos de 10 minutos. Um vai aparecer aqui, o outro vai aparecer, acho que aqui, o outro aqui e o outro aqui. A gente pode comparar o que vai acontecer nesse primeiro bloco de 10 minutos em comparação com esse último bloco, que já é de 40 minutos de aula teórica. E o que eles se dispuseram a fazer? Vamos comparar a sincronia cerebral desses 4 alunos aqui, desses 4 voluntários. Por quê? Porque a sincronia cerebral significa que estão todos focados no que a professora está falando, no mesmo conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, quando isso é feito, olhem a curva daqui e comparem com a curva daqui, porque essas outras 2 são intermediárias. Depois eu vou passar de novo para vocês entenderem. No primeiro bloco, 10 minutos, todo mundo pensando sincronicamente. Olha a atividade cerebral, todo mundo igual, ou muito parecido. Certo? Agora eu vou passar de novo e prestem atenção no que vai acontecer no último bloco, 40 minutos. É um pouco claro, mas dá para ver. Esse aqui já dá para ver, está vendo? Cada um pensando da sua maneira, totalmente desincronizado. Então, isso significa, a gente não tem certeza do que acontece realmente no cérebro e na aprendizagem dessas pessoas, nesses 4 blocos de uma aula teórica. Uma hipótese é que eles desincronizaram porque a atenção foi cada um para um lado, um está pensando no sábado que vai ter uma balada, outro está pensando que vai ter prova depois da manhã, a gente não sabe. Mas pode ser também que eles estejam raciocinando sobre o conteúdo que a professora está transmitindo. Então, isso é uma questão em aberto que está sendo investigada e que é, assim, digamos, o clique da aprendizagem, né? Que é o uso dessa sincronia cerebral para compreender como é que os cérebros interagem. Hoje em dia, isso é feito de várias maneiras, para várias situações, para interações sociais as mais diversas, né? Então, eu queria ter mostrado, mas acho que eu esqueci de apresentar, preocupado com o tempo, esqueci de apresentar um outro slide também, um outro videozinho deles, mas são exemplos que eu reuni que mostram, assim, de uma maneira muito sumária, e a gente pode conversar depois de discutir e responder a perguntas, que mostram que o cérebro aprende em todos os níveis. As pessoas aprendem porque o cérebro aprende porque os neurônios aprendem, os neurônios aprendem porque as sinapses aprendem, as sinapses aprendem porque o ambiente muda, e o ambiente muda porque nós geramos mudanças para ele, para o bem ou para o mal. Não é? E o processo educacional, o sistema educacional é uma construção da civilização, infelizmente,
muito abandonada no Brasil e nesse último período assim ainda mais catastroficamente, né, que é capaz de reunir todos esses níveis heurísticos para produzir a neuroplasticidade cerebral. E aí, para quem quiser saber mais, a gente tem esses 2 livrinhos aqui, um produzido pela Rede Nacional de Ciência para a Educação e outro que eu mesmo escrevi, que é um resuminho um pouco disso que eu acabei de falar. E é isso, obrigado pela atenção de todos e podemos, se houver tempo, enfim, estou à disposição para responder o que vocês quiserem. Roberto, muito obrigada. Foi assim, é fantástico. Eu sempre fico empolgadíssima quando você fala e a gente aprende, né? Vai aprendendo e os neurônios vão aqui, as sinapses estão se mexendo aqui. Vou abrir para perguntas aqui. Posso, Cris, que eu tenho que Pode sair. começar. Ô, Roberto, você gastou aqueles 10 minutos de atenção máxima, no teu caso foi 40 minutos de atenção máxima. Deus queira, Deus queira. Todo mundo sincronizado, aprendendo. A questão da experiência e da didática faz uma falta tremenda no processo de aprendizado, isso realmente. Mas que maravilha! Você passou por um ponto que eu me identifiquei, aquele negócio da dor, a memória da dor. Esse meu joelho, 7 meses depois, se eu ficar em pé e andar muito, dói muito. Dói como doía antes da cirurgia. Então, eu procurei um especialista de dor aqui, ele fez vários testes, né, botou eletrodo e tal, e coisa, concluiu que, aparentemente, foi a primeira vez, ele disse que tem que fazer mais vezes, que é a memória da dor, que é mais ou menos o que tem o caso do amputado, né? Eu não fui amputado, mas, de alguma forma, né, isso é uma meia amputação, né? Botar uma prótese de meio quilo de ferro no joelho. Se eu visse o tamanho da prótese antes, eu tinha desistido. Você só me mostrou depois. O que você acha disso? Olha, toda vez que você coloca um objeto, você implanta um objeto estranho no corpo de uma pessoa, ele passa a ser incorporado ao corpo, né? E, portanto, ele gera uma série de mapas no córtex cerebral para reconhecê-lo. Em alguns casos, isso é mais explícito, como quando você faz isso, por exemplo, na pele, ou quando é uma prótese de amputação. Por exemplo, nos indivíduos amputados que usam aquelas próteses, um membro que às vezes se mexe bionicamente e tudo, o cérebro pode, inclusive, comandar isso. É um dos grandes desafios de quem trabalha com neurorobótica, né? É usar próteses que possam ser comandadas, inclusive, pelo cérebro, né? E quando isso acontece também num nível menor, né? Quando você implanta uma prótese menos, digamos, mais mecânica, né? Como é o seu caso, e tende a desaparecer com o uso, né? A tendência é você perder depois essas sensações estranhas que surgem, né? Mas é um análogo do que eu apresentei de um modo menos forte, menos vistoso, menos visível, né? Do que no caso da amputação, das próteses e tal. Muito bem, muito obrigado. Parabéns, meu caro. Obrigado. O pessoal aqui está todo te elogiando, inclusive eu tenho dificuldade para abrir o chat aqui, né? Mas a Lisandra falou que o impacto enorme na construção da educação e contribuição desses trabalhos, das discussões que eles renderam. Empolgante, professor, e os outros também estão aqui elogiando demais e adorando. O Mencalha, que é o nosso coordenador do programa agora, está com a mãozinha levantada aí. Mencalha, por favor. Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Roberto, tudo bem? Nossa, é muito empolgante mesmo ver a sua palestra, assim, como a Teresa falou, né? A gente fica aqui, né, ávido por mais informação, né? Muito, muito interessante mesmo, né? Se fosse levado a ciência mesmo para o lado
né, com grande valor, né, mesmo para o lado da educação, acho que a gente teria um futuro brilhante para o país. Tá? Muito obrigado pela sua palestra. Eu tenho uma dúvida, que pode ser uma dúvida muito simplista, né? Embora a gente ministrando aula, né, a gente tenta o tempo inteiro usar métodos, né, obviamente científicos, e o que a gente acha que pode, os não testados, né, o que pode ajudar muito os alunos. Né? E eu gostei muito dessa última interpretação do sincronismo, né, da atenção, né? O que eu tento fazer, não sei se tem algum relato disso, né, mas uma opinião pessoal do senhor, né, que é eu tentar fazer de não fazer uma aula muito longa, e quando essa aula for muito longa, eu mesmo fazer interrupções a fim de chamar a atenção do aluno, né, propor uma pergunta, né, a cada 20 minutos eu jogo uma pergunta para eles, né, faço um slide com uma animação, uma pegadinha, uma piada, alguma coisa assim, para ver se ressincroniza, né, todo mundo, né, se eles voltam ao eixo ali normal. Será que isso é válido? Existem trabalhos que mostram que o espaçamento da aprendizagem é extremamente útil. Isso já foi bem estabelecido e, inclusive, já existe uma linha do tempo para esse espaçamento. Por exemplo, entre 8 horas e 24 horas é o ideal para você fazer o espaçamento de um conteúdo, né? Por exemplo, você dá uma aula sobre um tema qualquer na terça-feira de tarde, e se você der essa aula de 40, 50 minutos, o nível de absorção dos alunos vai ser baixo. Talvez eles vão pegar os primeiros 10 minutos, depois a atenção vai diminuindo e tal. Mas se você depois, na manhã do dia seguinte, você fizer pegar esse assunto de novo, revisar esse assunto de novo, você pode, usando outras formas, inclusive, seria muito melhor, né? E você não vai repetir a mesma Sim. aula, lógico, né? Mas você pode usar exercícios, etc. Você contribui para a pessoa, para a eficácia do sistema. Por quê? Isso tem um análogo em dois experimentos, 2 tipos de experimentos que foram extensivamente feitos. Um deles inclusive, por brasileiros, né? Um deles é o efeito do sono para consolidar memórias. Então, existe um grupo no Paraná, do Fernando Lozada, um grupo do Rio Grande do Norte, do Siddhartha Ribeiro, e eles mostraram em modelos animais, em seres humanos, etc., o benefício do sono para consolidar as memórias do dia anterior, né? Isso é uma primeira evidência. Uma segunda evidência é que você tem um fenômeno chamado reconsolidação da memória. Quer dizer, além de consolidar, ajudado pelo sono, quando você repete no dia seguinte, você tem mais um episódio de retomar aquela mesma informação, você reconsolida a memória. Esse foi um trabalho feito pelo nosso saudoso e querido Ivan Esquerdo, do Rio Grande do Sul, que nos deixou a coisa de um ano e pouco, né? Então, o Esquerdo mostrou amplamente, e foi muito premiado e elogiado por causa disso, super citado, que quando você faz uma repetição depois de um certo período de um conteúdo, de algo que é aprendido, ele usou modelos animais, mas já tem evidências também em seres humanos, você reforça a aprendizagem. Então, veja, se você fizer uma aula curta, claro, você pode usar 1000 macetes na aula, contar piadas e usar modelos, e os slides podem ser interessantes, etc., mas, mesmo assim, há uma perda. Aí o aluno vai dormir e ele consolida uma parte do que ele absorveu. E se você, no dia seguinte, você reforçar aquele conteúdo, você pode usar outras formas, enfim, não precisa ser uma aula igualzinha, como eu falei, você aumenta a compreensão e a fixação na memória. Então, esse é um exemplo, como existem vários, né, de como é importante gerar evidências científicas para as técnicas pedagógicas. Então, passa a ser uma coisa que é comprovado, que é testado, etc. Então, você tem uma segurança de eficácia muito maior do que se eu te contar aqui a minha experiência como indivíduo. Eu faço assim, conto uma piada tal, e todo mundo gosta, e isso é muito bom.
mas isso não pode ser transformado em política pública, né? Ou em prática pedagógica. Então, faz todo sentido isso que você falou e tem comprovação científica. Bacana, muito obrigado. E obrigado pela palestra também, muito excelente, tá? Parabéns, professor. Obrigado, eu que agradeço. Egberto também está de mãozinha levantada aqui. Fala, Egberto. Ligar aqui o microfone. Roberto, fantástico, sempre muito interessante te ouvir e te ler no Globo. Né? Então, você é um pioneiro na divulgação, um exemplo na divulgação, popularização da ciência. Eu, pegando o gancho aí do André, eu queria que você fizesse um comentário, não só pela importância que é a hora da ciência, né, em termos de divulgação, principalmente nesse período de pandemia, mas também como é que nós, e principalmente os estudantes que estão aqui, né, como é que a gente pode mais efetivamente contribuir para a popularização e divulgação? Pegando o gancho do André, o que é que você acha das TED Conference, assim, como um meio de divulgação da ciência, já que você falou em jogar mensagem de forma curta no tempo, mas de forma cada vez mais efetiva? A gente tem que ocupar o espaço que esses influencers idiotas estão ocupando aí no YouTube, Instagram e o diabo. Como é que a gente substitui isso, faz com que a população em geral se interesse cada vez mais por ciência e por tecnologia? Olha, eu acho que divulgação científica é uma coisa tão gostosa de fazer, porque ela admite qualquer formato, entende? Então, você pode fazer divulgação científica pelo teatro, pelo cinema, TED Conferences, como você exemplificou, podcasts, você pode fazer teatrinho para crianças de fantoches, você pode fazer livros, revistas, brinquedos, é infindável, museus, você tem assim, e isso é extremamente benéfico para a população, não só porque aproxima a ciência da população, como porque sensibiliza os cientistas a ter uma linguagem um pouco mais acessível do que eles têm no ambiente técnico, né, num ambiente especializado. Então, eu defendo que a divulgação científica seja algo ensinado nas faculdades de educação, nas licenciaturas e também nos professores que fazem concurso, vencem os concursos nas universidades, né? A FAPERJ teve uma iniciativa pioneira que foi de pedir aos seus bolsistas que apresentassem aulas na rede escolar. Sem dúvida foi importante, mas é restritivo, ao meu ver, porque tem professores que não sabem. Eu fui uma vez dar aula numa escola, aliás, eu fui recentemente na escola do meu neto. Eu quase tive uma crise epilética, de tanta zoeira que era. Uma pessoa de 70 anos enfrentar crianças de 7 anos, quase morri. Então, não é para mim isso, entendeu? Mas alguém tem que fazer. Então, quando a FAPERJ pede que todos apresentem uma aula, isso não é eficaz, porque tem pessoas que não é a deles, mas tem pessoas que preferem escrever um artigo no jornal, por exemplo, ou fazer um teatrinho, ou usar o Espaço Ciência Viva, o Museu do Amanhã. Então, a meu ver, o que eu estou propondo, ou gostaria de propor à FAPERJ, é que os pesquisadores contemplados com auxílios demonstrem alguma atividade de divulgação científica. E você pode demonstrar, se tem um vídeo, você mostra um podcast que você fez, e isso estimulará a diversidade e a criatividade nas formas possíveis de divulgação científica. Porque ciência está em toda parte, entende? Se você restringir isso a um aspecto só, você não está fazendo justiça à diversidade que a ciência tem e as formas com que ela pode se incorporar à cultura da população, né? Aqui, Roberto, no nosso programa, a gente tem feito há anos trazendo as escolas para os laboratórios aqui do programa. Espetacular, isso também é outro formato espetacular.
Agora, você não acha que a gente devia ter uma disciplina, não é de obrigatório, de crédito mesmo, né? De divulgação e popularização dada por gente que tem expertise nisso, né? Por exemplo, você, Cláudia Jurberg, tem uma série de pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro que trabalham com isso de forma constante, né? Com formação e tal. Seria muito bacana. E agora que tudo é virtual, a gente pode ter esses encontros aqui né, reunindo vários programas, eu acho que seria muito bom, porque o grande problema é da linguagem, né? E isso é algo que também é aprendido, não é? Claro que tem pessoas que naturalmente têm esse dom. Israel, você, fazem livros maravilhosos para as crianças, mas eu acho que mesmo aquele que não tem isso de forma natural é capaz de desenvolver uma boa comunicação desde que aprenda, né? Claro, claro. Não, acho uma ideia ótima. E vou além, eu não acho que seja apenas para a divulgação científica, que se deve dar uma formação específica aos professores, jovens professores, mas também as técnicas pedagógicas. Olha, eu entrei para a universidade, fiz concurso, nunca ninguém me ensinou como é que eu devia dar aula. E eu inventei, eu não sei se fui eficaz. Aliás, não tinha muito o que inventar, porque era aquelas salas grandes, eu dava aula para 100 alunos de medicina, não faz sentido nenhum. Deve ser assim na UERJ também, todas as universidades são assim, você tem uma turma de 100 alunos sentados lá numa sala e você vai lá na frente. O que mudou em relação à lousa antiga é o PowerPoint, então você pode fazer uns guerigueres nos slides, né? E aí melhora um pouquinho a atenção dos alunos, mas, no fim das contas, é muito passivo, né? Então, essa ideia de você dotar os professores... Eu acho que os professores concursados de física, de química, dentro da universidade, devia se exigir deles um período preparatório em que eles aprendessem técnicas de ensino validadas pela ciência, com evidências. É isso que obrigaria as universidades a criar um corpo de professores de técnicas pedagógicas, além dessa sua proposta, que é excelente, da divulgação científica. Porque são duas partes da atividade do professor que são, na verdade, indissociáveis, porque isso a gente chama de pesquisa, ensino e extensão. Só que o ensino é intuitivo e ninguém ensina você a ensinar, e a extensão, idem. E a única coisa que você aprende, que você fez uma tese de mestrado, doutorado, etc., é a pesquisa. Então, é um desbalanço, entendeu? Das três atividades básicas da universidade. Obrigado. A Ilana, acho que a pergunta da Ilana, falando sobre, mais ou menos pega a pergunta, é parecida com a pergunta do Mencalha. A Taini falou sobre, eu quero lembrar que o Roberto deixou, você não deixou o site, mas tem o seu site, né, de Educação para a Ciência, que eu Ciência acho que... para a Educação, é o contrário. Ciência na Educação, desculpe. Ciência na Educação, que todo mundo pode acessar ali e saber como é que a coisa funciona, né? E a Beatriz tem uma pergunta, né, Beatriz? Onde é que você está? Acho que estava com a mãozinha levantada. Oi, vocês me ouvem? Sim. Tá. Boa tarde. Não é exatamente uma pergunta, era só uma questão que eu tinha para compartilhar, porque o professor Egberto, né, perguntou sobre métodos de como engajar as crianças, jovens e tal, e eu lembro que uma coisa que, quando eu estava na graduação, eu fiz parte de projetos de extensão por, acho que, 3 anos durante a graduação, e o que a gente fazia, que os professores ensinavam a gente, eram oficinas, e a gente oferecia cursos, mini cursos, mini aulas para crianças do ensino médio e, às vezes, até para o ensino fundamental. E eu lembro que nas oficinas, elas super ficavam interessadas, participavam, perguntavam, às vezes ia lá, puxava e falava, olha isso aqui. Então, eles engajavam muito mais do que passar 2 horas sentados na sala, escutando um monte de coisa, e eles perguntavam, tiravam dúvidas, contavam para os amigos, até crianças pequenininhas mesmo. Eu lembro disso, que eu nem achei que isso fosse funcionar, mas funcionava. Eles engajavam muito com as oficinas, né? A gente brincava com eles, faziam, não é experimentos exatamente, mas de certa forma, e aí explicava como que funcionava, por que era aquilo, nananã, e era uma coisa que trazia um interesse absurdo com eles, e seria muito legal, a Taine até comentou no chat, né, se a gente tivesse essa oportunidade de lidar com isso, e aprender isso na
universidade de novo, no pós-graduação novamente? Porque... Na verdade, no nosso programa, nós temos não exatamente tão aberto assim, mas já tem vários anos, já tem mais de 10 anos que nós fazemos isso com as crianças, não necessariamente dar uma aula, sabe, Roberto? Mas levar os experimentos para as crianças, trazer as crianças aqui, e agora nós ganhamos esse projeto da FAPERJ com como é que é o nome daquele negócio que o Brizola fez? CIEP. CIEP, lembrei. CIEP, com o CIEP, que é um CIEP bilíngue, em Niterói. Né? E nós estamos treinando, os nossos alunos de pós-graduação e os pesquisadores estão treinando os professores que vêm, aprendem também as práticas para levar, né? Que é uma maneira também de diversificar um pouco. Isso tem alunos desde o ensino básico até o ensino médio. É bem interessante isso. Eu só tenho uma última pergunta aqui, que senão daqui a pouco estão me expulsando aqui do Zoom. Roberto, eu estou interessada... E o envelhecimento? Como é que fica a história do envelhecimento e essa plasticidade? Não estou nem falando dos amiloides, não, hein? Mas vamos tirar as amiloides da história. Mas como é que fica essa... Por que a gente vai perdendo isso? Óbvio, eu sempre fico pensando que, à medida que você treina os teus neurônios, treina as suas sinapses, você tem menos perda, né? Mas por que perde? Cansa? Né? Essa epigenética vai... Olha, essa é uma questão também muito candente, né? E eu não tenho uma resposta, não existe uma resposta completa para isso, né? Existe uma teoria muito interessante que não é mais uma teoria, é um fato, né? Que a gente tem existem dois tipos de inteligência. Existem muitos, mas assim, por essa classificação são dois. Uma que é a inteligência dos jovens, que é chamada inteligência fluida, e outro que é a inteligência dos velhos, que se chama inteligência cristalizada. E por que eu estou mencionando isso? Porque a inteligência fluida caracteriza a neuroplasticidade ou está compatível com a neuroplasticidade dos jovens, porque eles têm um monte de circuitos que eles ainda não usaram completamente, que estão usando de uma maneira, digamos, biologicamente determinada, mas não culturalmente influenciada. Então, eles são mais rápidos no raciocínio e eles são mais rápidos na aquisição de novas informações. Essa é a inteligência fluida, é uma forma de neuroplasticidade. A inteligência cristalizada, na inteligência cristalizada, as pessoas de mais idade já vai acabando o número de circuitos que são disponíveis para a plasticidade. Mas, por outro lado, eles têm um acervo de circuitos, né? e de conceitos e de informações muito maior que os jovens. Então, a plasticidade dos idosos, dos velhos, ela é mais voltada para otimizar o uso dessa informação cristalizada. Então, por exemplo, eu, com os meus 70 anos, eu tenho mais memória do que você que tem 30 anos. Então, eu me beneficio em relação a você e você se beneficia em relação a mim, porque você adquire as coisas com mais rapidez, você tem um raciocínio mais rápido, você aciona a sua plasticidade no sentido de gerar novos circuitos, e eu utilizo o meu acervo de circuitos estabilizados com a expressão gênica formando sinapses mais sólidas, eu utilizo em meu proveito, tenho um acervo maior acumulado. Bom, a essas duas formas de inteligência e essa evolução no tempo se acrescenta uma perda, não é? Que é a perda dos idosos. E aí as pessoas vão perdendo memória de trabalho, isso se chama comprometimento cognitivo leve, que é uma condição, não é considerada, é borderline, vamos dizer assim, que praticamente todos os idosos, a partir dos 70 anos, geralmente têm. Aquele famoso caso de onde é que eu deixei meus óculos, né? E aí você fica 2 horas procurando onde é que estão os seus óculos. Né? E isso pode evoluir para uma demência de Alzheimer, dependendo
dependendo de cada caso. E tem pessoas que vão até o fim da vida, 90 anos, com a memória em dia. Então, há uma variação individual, mas, de um modo geral, a diferença é que a pessoa mais velha tem uma inteligência cristalizada, que ela faz uso, enquanto que o jovem tem uma inteligência fluida, que ela faz uso de um modo diferente, ela é mais rápida e assim por diante. É engraçado que me incomoda o termo cristalizado, né? Porque dá a sensação de que parou, né? Para, né? Para. Eu botaria menos plástica, mas tudo bem. Pode ser. Não é o termo que é mais ou menos usado, mas realmente ele não é o ideal. Bom, eu tenho uma última perguntinha aqui da mão levantada da Juliana Cotrim. Por favor, Juliana. Juliana? Eu acho que ela está sem som. Bom, Juliana, eu vou deixar aqui, o professor Roberto pode responder as questões depois. Roberto, posso deixar o seu contato aqui para o Pode, claro, à pessoal vontade. que quiser entrar em contato com você. Eu recomendo o site da Ciência para a Educação, que é um trabalho maravilhoso, que de repente ele volta para falar para a gente de novo o que tem de novo. Aí vai ter um congresso, aí, um simpósio aí nesse ano ainda. E, Roberto, só posso te agradecer. Todo mundo aqui está encantado com a sua palestra e com várias perguntas que poderão ser encaminhadas para você depois. E quem quiser rever, lembrando que quem quiser rever a palestra do Roberto, nós temos um YouTube que vocês podem acessar. Essa palestra em breve estará nesse site restrito do YouTube nosso aqui. E botam lá um like para a gente poder, quem sabe um dia, além da CAPES, financiar, que cada vez menos a gente tem CAPES, né, para financiar isso. A gente consiga, né, Egberto? Bom, muito obrigada, boa tarde para todos, um bom almoço. Eu acho que obrigado a todos, então, obrigado pelo convite, hein, e de rever tantos amigos que a gente não vê na pandemia e pelo menos vê remotamente. Eu adorei também, Roberto, muito bom, gente. Boa tarde, boa tarde. Tchau, gente, obrigado.